Evangelho, terça-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou só, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da quinta semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos prosseguimento à leitura do 8º capítulo do Evangelho de São João. E a Santa Liturgia hoje nos traz a segunda parte do discurso, ou melhor, da polêmica criada pelos fariseus a respeito do testemunho de Jesus, que começa no versículo 13. Os fariseus acusam o Senhor de dar testemunho de si mesmo, e por isso o seu testemunho não seria válido. E de fato, embora, estamos agora no versículo 14, embora Jesus dê testemunho de si mesmo, o testemunho dele é válido, pois ele veio de junto do Pai. E o Pai dá testemunho do Filho e confirma o seu testemunho. Na continuação da discussão com os fariseus, hoje nós estamos ouvindo a segunda parte do discurso do Senhor, onde Jesus apresenta diante dos seus interlocutores, que são os fariseus, o fato de que eles não conhecem a Deus, pois não buscam a verdade. Pecam contra a verdade, atentam contra a verdade, que foi entregue por meio de Moisés e dos profetas. Poderíamos dizer que eis aqui o pecado contra o Espírito Santo. Toda vez que o homem nega a verdade, ele peca contra o Espírito. Rejeitar a Jesus, que é o Messias, por parte do povo de Israel, que recebeu todo o conteúdo da revelação, se torna algo muito grave. Como o próprio Senhor fala no versículo 21, Eu vou, e vós me procurareis, e morrereis em vosso pecado. Essa frase é fortíssima. Morrereis no vosso pecado. Jesus afirma contra os fariseus essa realidade que se impõe diante deles por conta da rejeição ao Messias. Por mais de uma vez, ao longo do texto, Jesus usa a expressão Eu sou, que é o nome divino revelado a Moisés. E significa que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. Ao atribuir a si essa expressão, Jesus está dando testemunho de sua origem divina.
e está chamando seus interlocutores a compreenderem os sinais messiânicos realizados pelo Pai, realizados pelo Filho, e que são testemunhados pelo Pai, através das Escrituras, através das teofanias, como nós vamos acompanhar, como temos acompanhado ao longo da meditação do Evangelho. E aqui nós estamos diante de uma realidade muito forte, meus irmãos. Toda vez que rejeitamos a verdade, nos comprometemos seriamente em precipitar na morte eterna. Mas como assim, Padre? O que isso significa? Significa dizer que a partir do momento que nós temos a consciência do que nos pede o Evangelho, a partir do momento que temos consciência da dignidade do nosso batismo e resistirmos em viver segundo essa dignidade, ou rejeitamos a inspiração que o Santo Evangelho, que o Espírito Santo gera em nosso coração a partir do Santo Evangelho, porque lembremos que uma das missões do Espírito Santo é recordar em nós as palavras de Cristo, é fazer memória do Evangelho. E toda vez que isso acontece, nós resistimos e nós recusamos intencionalmente, nós estamos diante de uma situação grave. Mas, até para isso, o Senhor, na sua infinita misericórdia, veio em nosso socorro. Pode ser que em alguns momentos da sua vida tenha acontecido ou aconteça ainda de surgir uma forte resistência ao Evangelho. Mas, pela graça e pela sua infinita misericórdia, o Senhor preserva a consciência de cada um de nós, de maneira que não apenas temos a consciência do pecado, mas temos a memória de que pecamos. Pela intercessão da Igreja e pela infinita ação misericordiosa de Deus em nosso favor, em algum momento o arrependimento bate às portas do nosso coração. A contrição, como dom extraordinário da graça de Deus, vem em nosso favor e é derramada sobre nós. E dessa forma, nos voltamos outra vez para o Senhor e pedimos a Ele perdão pelas nossas faltas e encontramos o seu coração pronto para nos perdoar. Veja, meus irmãos, ao mesmo tempo que Jesus no Evangelho de hoje diz essa frase tão intensa e forte para os fariseus, e morrereis em vosso pecado, e Jesus depois continua dizendo, para onde eu vou, vós não podeis vir, porque uma vez que não está com Cristo, não pode permanecer na presença de Deus. Se o Filho de Deus está na presença do Pai, todo aquele que não acolhe a palavra do Filho não estará na presença do Pai. Se Abraão, Isaque, Jacó e todos os patriarcas e profetas abraçaram a fé no Deus vivo e estão junto de Deus, aonde está o trono do Filho, aqueles que dizem seguir os patriarcas e os profetas, mas não acolhem Cristo, não estarão juntos com Ele. Então a afirmação é clara. Mas, me perdoem, Jesus diz tudo isso de maneira muito evidente e direta aos fariseus. Mas depois, ao longo do texto, por mais de uma vez, como o padre dizia no início, faz referência a si mesmo com a expressão eu sou. E essa expressão, ela testemunha, como o padre já disse, a divindade de Cristo. O que isso significa? Significa que o Senhor, ao longo do discurso, está chamando-os a crer, em outras palavras, a não morrer no próprio pecado. E ele diz, se não crerdes que eu sou, morrereis no vosso pecado. Mas, mais ainda no versículo 27, quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou,
Estão percebendo o chamado de conversão que o Senhor está fazendo para cada um deles? As palavras são duríssimas. Jesus está declarando que eles o levarão à morte, morte em cruz, o levarão sobre a cruz, e ali saberão, pela ressurreição, que ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Então, hoje o Senhor está dizendo: e morrereis em vosso pecado, se não credes que eu sou. Amanhã, quando me levantarem no alto da cruz, saberão claramente que eu sou. E se permanecerem como estão, morrerão no próprio pecado. O Senhor está fazendo uma promessa de misericórdia. O Senhor está declarando que morre também por eles. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, e apresenta claramente que o sangue por sua morte terá manchado as mãos deles, terão nas mãos o sangue de um inocente, o sangue do Filho de Deus. E ali sabereis que eu sou. E se colocando de joelho, clamarem ao Senhor misericórdia e reconhecendo que Ele é realmente o Filho de Deus, se arrependerem de seus pecados, e olha o testemunho de São Paulo para todos nós, meus irmãos, eis que o Senhor os perdoará. Mas se mesmo diante dessa verdade permanecerem no próprio pecado, continuarem rejeitando a Cristo, então não permanecerão com Ele no reino dos céus. E aqui a gente lembra o Evangelho de Mateus, quando o Senhor diz: não só aqueles que dizem Senhor, Senhor, estará comigo no reino dos céus, mas todo aquele que ouve a minha palavra. Como dizer que ama-se a Deus se não se ama o irmão que está próximo? Como é possível estarmos no céu, e aqui voltamos a algumas meditações lá atrás, levando comigo o ódio contra o meu irmão, que é muito amado por Deus, por quem o Senhor se empenhou durante toda a vida daquela pessoa para trazê-lo para junto de si? E quando chegamos lá, descobrimos que Deus ama profundamente aquele que odiávamos. Como ficar perto daquele que ama quem eu odeio? Então, o texto e as palavras do Senhor, que são duríssimas, e aqui a gente recupera aquilo que já dissemos em outras ocasiões, a condição em que eles se encontram é de tal forma perigosa para o dano de suas almas, que não podem ser palavras menos contundentes a chamá-los a uma estrada de conversão. A beleza do texto de hoje é que João conclui dizendo: tendo ele assim falado, muitos creram nele. Jesus se apresenta como Filho de Deus e muitos creram nele. No Evangelho de João, como já tivemos a chance de apresentar, o elemento do crer tem um aspecto central, e essa expressão ela vai aparecer por diversas vezes. E eles creram. Tendo assim falado, muitos acreditaram e passaram a ter a palavra de Cristo, a palavra do Senhor, a boa nova do Evangelho, como uma palavra viva em seus corações. E a partir daquele momento começam a seguir a Jesus e a professar que Cristo veio de junto do Pai. Muito bem. Aqui nós temos mais uma palavra de esperança apresentada pelo evangelista a todos nós. Estamos sempre no horizonte que nos leva para a Semana Santa, então a liturgia nos alcança nesse momento do ciclo litúrgico. Nós olhamos o texto à luz dos acontecimentos pascais que estão por serem celebrados na próxima semana, mas de maneira particular
Nós hoje, nessa quinta semana da Quaresma, temos a chance de ouvir esse santo Evangelho do Senhor com a alegria no coração de sabermos que Cristo se entrega por nós e se faz por nós misericórdia infinita. É chegado o momento, e não é depois, é agora, em que, se ainda há no seu coração alguma resistência na hora de acolher o Evangelho do Senhor, essa é a semana para que você apresente a Jesus isso. E peça que Ele te ajude a não rejeitar nada daquilo que é apresentado no Evangelho. Dai-nos, Senhor, a graça de caminharmos na verdade, de olharmos cotidianamente a nossa vida e de buscarmos todos os dias colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Dai-nos a graça, Senhor, de oferecermos um coração amoroso e disponível pelos nossos irmãos e irmãs, mas, sobretudo, dai-nos a graça da contrição perfeita. Dai-nos a graça de prepararmos o nosso coração para a celebração dessa Santa Páscoa através de uma boa confissão sacramental para aqueles que puderem e para aqueles que não conseguirem, no mais breve possível. Aproveita essa semana como uma semana para um grande exame de consciência a respeito de tudo aquilo que em nós ainda insiste em resistir à inspiração divina, para que a gente leve isso até o sacramento da reconciliação, pois o nosso Deus é misericordioso e bom. Quando celebrarmos a paixão do Senhor e na Sexta-feira Santa formos à ação litúrgica, beijarmos a cruz do Senhor, ou se não tivermos essa possibilidade esse ano de fazê-lo, mas a casa, tomando a cruz do Senhor, podemos beijá-la e declarar a Ele: Senhor, eu entrego aos pés de Tua cruz tudo que em mim ainda resiste à inspiração do Divino Espírito Santo. E ali fala ao Senhor quais são essas coisas. Isso você pode fazer todo dia no exame de consciência à noite, antes de dormir, aproveitando o nosso exercício espiritual para essa Quaresma, de termos sempre a cruz do Senhor próximo de nós, e entregar para Ele, pedindo o dom da verdadeira contrição, para que o nosso coração não apenas viva a alegria do arrependimento, mas, arrependendo-se, se renove em esperança para colocar em prática a plenitude do amor. Porque Deus não nos perdoa como uma medida de higienização. Sabe como é que é? Você limpa e depois, suja de novo, a gente limpa novamente. Não é? O perdão do Senhor é para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele cura as nossas feridas para que sejamos fortes. Ele vem em socorro da nossa fraqueza para que a gente consiga caminhar. E a caminhada tem a sua exigência, a caminhada tem o seu peso, tem o seu preço. E o Senhor vem em nosso socorro para isso. Entre uma queda e outra, nosso coração vai se tornando cada vez mais forte no Senhor. Entre uma queda e outra, a gente vai aprofundando a nossa vida no amor de Deus. Isso não pode ser esquecido. E essa Páscoa, que daqui a pouco vamos celebrar, ela será para nós um grande dom de Deus, para que nós possamos enveredar com mais intensidade a vida evangélica na nossa família, nos nossos ambientes, como esse ano
todas as suas tribulações, colocou à prova o nosso vigor para amar, o nosso vigor para perdoar, o nosso vigor para sermos pacientes, a nossa resignação, a nossa custódia da língua e do coração, para escapar às murmurações. Porque quando as coisas não se resolvem dentro de um certo tempo, que todos nós estimamos por ansiedade ou por necessidade concreta, a angústia parece que se apodera de nós. E é quase espontâneo que venha ao coração a murmuração. Porque o nosso coração ainda não adquiriu aquela espontaneidade de bem dizer e de confiar as nossas preocupações ao Senhor. Era para vir espontaneamente essas duas coisas diante da dificuldade. Ou diante de um acontecimento diante de uma espera por um acontecimento que não chega, que não se realiza. Mas o que vem é a murmuração. E a gente fala, é natural murmurar. Não, alto lá. Na imperfeição do pecado é natural murmurar. Mas a gente não é só pecado e não tem só o pecado. Peraí, como é que é isso? Se a gente tem uma fé praticada e vigorosa, se a gente tem uma esperança que a gente renova diariamente, era para vir mais espontaneamente a ação de graças e a oração de entrega. E não a murmuração. Se a murmuração ainda está vindo de maneira mais espontânea e está vindo assim, à mão, né? É a coisa prática que vem quase que de imediato, significa que a gente tem que exercitar mais aquela outra realidade, que é a realidade da ação de graças e a realidade da entrega. Precisamos cultivar mais a memória da nossa fé, renovar mais a afirmação da nossa esperança, para que essas coisas sejam espontâneas. Somos cristãos. E o Senhor nos deu o Espírito Santo, e o Espírito suscita aquilo que lhe é próprio. Então essas duas realidades deveriam vir primeiro, e não aquela outra do pecado. Percebem? Não é dizer que a murmuração não apareça. Mas quando a gente olha a vida dos santos e a gente admira os santos porque eles não murmuravam, não é que eles não murmuravam porque nunca murmuraram, mas porque as realidades próprias do Espírito já tinham primazia no coração deles. Eram de tal forma impregnados da ação do Divino Espírito Santo e haviam de tal forma exercitado essa vida no Espírito, que aquilo que era próprio do Espírito vinha espontaneamente. Percebe? E isso não é um privilégio só para eles, mas também para mim e para você. E o Evangelho de hoje nos chama a esse reconhecimento. O Senhor, como eu falava, disse no versículo 27, quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Nós já sabemos. Nós cremos no nome do Senhor. É hora de suplicarmos a graça de poder vivermos à luz desse santíssimo nome. E que o nosso coração se empenhe cotidianamente nesses exercícios durante essa semana preparatória para o início da Semana Santa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e da Santíssima Mãe de Deus, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.